Seja bem-vindo ao China em Foco. Eu sou Emanuele Couri, editora de China do jornal Epoch Times. Hoje, as notícias que nós vamos ver são as atualizações das inundações que estão acontecendo na China, com o dique se rompendo e fazendo com que mais de 5 mil moradores tivessem que ser evacuados. Vamos também conferir a atuação do Partido Comunista Chinês para tentar controlar os membros do partido que moram no exterior. E ainda vamos conferir alguns detalhes do pacto entre Japão e as Filipinas. Por conta das incessantes chuvas que nós temos visto na China nas últimas semanas, um dique que segurava o segundo maior lago de água doce na China se rompeu. E por conta disso, mais de 5 mil habitantes tiveram que ser retirados de suas casas. Um detalhe interessante é que o Partido Comunista Chinês está pedindo aos moradores que não comentem o que está acontecendo com a mídia. Eu vou trazer para vocês mais alguns detalhes sobre isso. Vamos conferir. A barragem, com mais de 200 metros de largura, protege o segundo maior lago de água doce da China, o Dongting. As águas das cheias atravessaram essa ruptura na barragem, inundando 6 aldeias vizinhas. Algumas casas ficaram quase totalmente submersas, apenas com o telhado ainda acima da água. Se algum deles conseguir nadar até a costa, isso seria bom. Olhem para eles. Uma propriedade com vários bois estava entre as propriedades inundadas, e por isso era possível ver os animais tentando nadar no meio da enchente. As autoridades estão construindo uma segunda linha de defesa a cerca de 1 quilômetro de distância para impedir que as águas das cheias invadam ainda mais a região. No domingo, as autoridades chinesas afirmaram que os oficiais do governo tinham remendado uma grande parte dessa brecha e que ainda mais funcionários estão trabalhando para fechar esse rompimento o mais rápido possível. As autoridades também disseram que ninguém ficou ferido ou morreu, embora o Partido Comunista Chinês tenha um histórico de ocultar o número de vítimas em catástrofes. É muito perigoso. Uau, deve estar a 80 metros agora. Ainda há pouco tinha apenas 50 metros de largura. As autoridades locais estão enchendo a ruptura com pedras e pedregulhos. Quando o aterro se rompeu pela primeira vez, rapidamente aumentou de tamanho, passando de pouco mais de 9 metros para mais de 90 em apenas uma hora. As testemunhas disseram que o local era aterrador. Imagens de drones mostram que, na manhã de sábado, casas e fazendas de muitas aldeias ainda estavam submersas. Um morador de lá disse ao Epoch Times que suspeitava que as autoridades estivessem ocultando as vítimas da catástrofe. Para proteger a identidade do morador, por conta de possíveis retaliações do regime chinês, nós distorcemos a sua voz. Os deslizamentos de terra e de lama estão por todo lado no campo. As estradas desapareceram e muitas pessoas foram arrastadas pelos deslizamentos de terra. Uma publicação online revelou um aviso que as autoridades locais enviaram aos funcionários do governo, ordenando que não aceitassem dar entrevistas para a mídia nem divulgassem quaisquer informações sobre as inundações. Bom, em Shandong, onde também estão acontecendo inundações, 3 aldeões conseguiram resgatar uma senhora de 90 anos usando uma corda. E em Hunan, a situação também está complicada. Recentemente, uma barragem se rompeu na região e, por isso, mais de 1.000 moradores tiveram que ser evacuados também. O Partido Comunista Chinês está tentando aumentar o controle que ele tem sobre membros do Partido Comunista que vivem no exterior. Só para a gente ter uma ideia, hoje mais ou menos 10 mil membros do Partido Comunista Chinês vivem nos Estados Unidos. E recentemente, o governo comunista publicou algumas diretrizes sobre como esses membros do partido deveriam se comportar no exterior e como eles deveriam manter a lealdade ao partido. Alguns dos itens são esses: contatar os funcionários do partido para assegurar sua lealdade ao partido, contar boas histórias sobre a China em comunidades americanas, estudar materiais sobre política chinesa e pagar, claro, as taxas de membresia do partido. Recentemente, na verdade, até alguns membros do Partido Comunista declararam ao Financial Times que o regime comunista quer que eles sigam as leis comunistas da China dentro dos Estados Unidos, mesmo que essas leis da China comunista violem de alguma forma as leis imigratórias dos Estados Unidos ou mesmo as leis locais.
E só lembrando que muitos desses membros do Partido Comunista Chinês atuam com cargos de alto escalão dentro dos Estados Unidos, como, por exemplo, professores sênior em grandes universidades, em companhias de tecnologia, em companhias financeiras também. Por isso, a importância do Partido Comunista Chinês tentar controlar a narrativa desses membros do regime, tá? Uma outra questão, uma outra diretriz do Partido Comunista Chinês são até mesmo para os estudantes que têm algum tipo de ligação com o regime que estão estudando nos Estados Unidos. Segundo a nova diretriz, essas pessoas que são filiadas à Liga da Juventude do Partido Comunista, elas têm que se apresentar a cada 6 meses a uma célula do partido dentro dos Estados Unidos para renovar a sua lealdade ao regime comunista. E agora eu vou trazer para vocês o que alguns especialistas estão comentando sobre essa questão das novas regulações do Partido Comunista quanto aos membros do regime no exterior. O Partido Comunista Chinês, o PCC, sempre demandou isso. Ele pode talvez estar reforçando mais isso recentemente. Isso, na verdade, danifica ainda mais a imagem dos chineses e chineses que foram no exterior. O PCC já se infiltrou enormemente no exterior e se ainda utilizar uma enorme quantidade de membros do partido é um precedente muito ruim. Isso quer dizer que civis estão coletando inteligência e se tornando subagentes ou mesmo espiões para o PCC. O contar bem as histórias da China significa contar as histórias do Partido Comunista Chinês. Significa disseminar o sistema autocrático e ditatorial do PCCH para o mundo inteiro. Isso tem um grande impacto na sociedade americana, de repente influenciando a ideologia americana, cultura e seus valores quanto ao comunismo. Por isso, a sociedade americana precisa ser muito vigilante quanto a isso. Muitos membros do exterior podem até não ter uma forte crença no PCC em si mesmo, mas estão fazendo isso somente para poder avançar com suas carreiras. No entanto, sob as demandas do PCC, ele pode acabar se tornando uma fonte para a coleta de informações ou até mesmo espiões. Isso é injusto com esses indivíduos e com a comunidade chinesa. Para aqueles chineses que estão ambientados nos Estados Unidos, eles não deveriam ter que fazer esse jogo duplo e valorizar a liberdade. Por conta do aumento de tensões que a gente tem visto ali no Mar do Sul da China, com o Partido Comunista Chinês reivindicando a região para si e ficando cada vez mais agressivo com seus inimigos, ontem o governo filipino e o governo japonês assinaram um pacto de defesa. Nesse pacto de defesa, basicamente, as tropas de um país poderão atuar no outro país, tanto para eles realizarem alguns exercícios militares quanto outras atividades militares, e também vai permitir com que os dois países troquem inteligência, tá? É interessante a gente pontuar aqui que essa é a primeira vez que o governo japonês fecha um pacto de defesa com outro país ali da região asiática. Lembrando que os dois países são grandes aliados dos Estados Unidos. E por que esse pacto de defesa é tão importante tanto para as Filipinas quanto para o Japão? É porque os dois eles fazem parte daquela primeira cadeia que a gente tem ali no Mar do Sul da China, eles e também Taiwan. E como que ela é uma região muito estratégica e o Partido Comunista Chinês tem almejado dominar aquela região, inclusive reivindicando, falando que aquela região pertence à China, é muito importante que os países daquela região eles se unam para que eles realmente possam ter uma força maior para combater os ataques do Partido Comunista Chinês ali. Só lembrando que poucas semanas atrás um barco filipino ele estava indo com alguns suprimentos para abastecer um outro barco que eles têm num banco de areia ali perto naquela região, que é o Second Thomas Shoal. Eles têm um barco encalhado ali, os filipinos, e alguns militares, alguns marinheiros ficam ali, nesse barco encalhado. E por isso, um outro barco filipino estava indo levar suprimentos para eles. O que acontece? Durante esse trajeto, um outro barco do Partido Comunista Chinês interceptou eles e acabou atacando a tripulação. Eles estragaram 2 barcos filipinos e também acabaram pegando algumas das armas que eles tinham ali junto. Até uma das coisas que chamou bastante atenção foi que um dos marinheiros filipinos ele chegou a perder o dedo diante dessa agressividade dos marinheiros do Partido Comunista Chinês. E há poucos dias atrás, o governo filipino chegou, na verdade, até a pedir uma
a compensação do regime comunista chinês avaliada em mais ou menos $1 milhão. Eles falaram que era por conta dos estragos que eles fizeram nos barcos, das armas que eles pegaram e até mesmo dos ataques que eles fizeram contra os marinheiros filipinos. Um outro ponto bem interessante que muitos especialistas têm pontuado, é que todo esse cenário principalmente do ataque do Partido Comunista Chinês a barcos filipinos, é muito para analisar qual vai ser a resposta do governo americano diante disso. Eles querem entender se eles atacam um aliado americano ali no Mar do Sul da China, qual vai ser a resposta dos Estados Unidos. Porque, só lembrando que desde 1951, o governo americano tem um pacto, eles têm um acordo com o governo filipino de defesa mútua. Então, se um dos dois países for atacado, o outro precisa ir ao auxílio. Mas o que eles têm alegado é que, nesse caso dos barcos, o governo americano não iria intervir porque eles não chegaram a usar armas e não foi algo considerado tão grande assim. Mas os especialistas têm apontado que muito disso é realmente para o Partido Comunista Chinês entender se eles atacarem aliados americanos, se o governo americano vai realmente reagir. Muito disso por conta do que a gente tem visto das ameaças do Partido Comunista Chinês de invadir Taiwan. Então, o que tem sido comentado seria um teste para ver a reação americana. Outro ponto interessante para ressaltar dessa aliança entre o governo filipino e o governo japonês é que o governo japonês tem aumentado muito o que ele gasta com a defesa no país. Eles anunciaram há pouco tempo que nos próximos 5 anos eles vão dobrar o investimento de defesa ali no país, o que vai fazer com que o Japão se torne o terceiro país que mais investe no setor militar do mundo. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.